Preparei um roteiro para a nossa conversa aqui de hoje, né? Eu gostaria de me apresentar para vocês. E depois disso eu vou contar para vocês um pouco mais. Eu sei que alguns de vocês dão um curso sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então eu prometo que eu vou gastar bem pouquinho tempo falando sobre o que é a Agenda 2030 da ONU e o processo de nacionalização dessa Agenda 2030. Mas eu vou passar a maior parte do tempo contando para vocês sobre o que foi o processo de elaboração da Agenda Municipal 2030 e o que a Agenda 2030 tem a ver com o governo aberto, não só as oficinas, né, que estão voltadas aí para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas tem outras ações de governo aberto que tem tudo a ver com a Agenda 2030. Então, eu sou a Gabriela Chavu, eu sou analista de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. Tem 5 anos e meio que eu estou trabalhando aqui na Prefeitura de São Paulo. Antes disso, eu estava trabalhando no Ministério da Educação. Eu amo o trabalho que vocês fazem como agentes de governo aberto, eu sou apaixonada pelo programa. Se o programa permitisse que servidores fossem agentes, eu já estava aí com vocês. E eu sou especialista em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável. Vou falar mais para frente um pouco mais do que isso quer dizer, né? Eu fiz um curso de especialização na Escola Nacional de Administração Pública, então eu estudei um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nessa oportunidade. Para quem já dá oficina sobre ODS, essa é a parte que vocês já sabem, eu imagino, mas eu vou falar brevemente para aqueles que dão oficina sobre outros temas. Então, vou falar sobre a Agenda 2030 da ONU, o que foi a pactuação dessa agenda, o que foi a nacionalização dessa agenda e o que é o processo que a gente chama de localização da Agenda 2030. Bom, super rápido, prometo. A Agenda 2030 é uma pactuação internacional, assinada em 2015 pelos 193 países da ONU, e ela foi assinada e ela é um conjunto de compromissos. Acho que é sempre bom lembrar, né? A gente usa às vezes como sinônimo Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles não são coisas diferentes, né? Mas eles também não são a mesma coisa, né? A Agenda 2030, ela é um documento maior que contém um conjunto de diretrizes e contém uma parte operacional, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, na realidade, os ODS estão dentro da Agenda 2030. Eles são a parte operacional, eles são as metas, eles são a forma como a gente vai chegar num desenvolvimento mais sustentável até 2030. Os ODS são esses quadradinhos coloridos, bonitos, que vocês estão vendo aí na tela, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Brasil foi bastante atuante no processo de pactuação dessa agenda internacional. No ano de 2015, então, ele participou dessa negociação. Em 2016, a gente começa um processo no Brasil de nacionalização da Agenda 2030, né? Por quê? A gente tem 169 metas globais. Você imagina 193 países completamente diferentes pactuando um conjunto de 169 metas? É muita coisa. E é muito difícil você ter uma meta global que se adequa exatamente à realidade do Brasil. E quando a pactuação foi feita, os países estavam pensando numa média mundial. Então, eu sempre dou esse exemplo, é um que eu decorei. A gente tem uma meta de mortalidade materna no ODS 3, que fala de saúde e bem-estar, ou seja, reduzir o número de mortes em decorrência do parto. Então, a meta global é reduzir para menos de 70 a cada 1.000 nascidos vivos. Mas isso faz sentido para alguns países onde a realidade é de que existe um número maior de mortes. No Brasil, a gente já tem menos de 50 mortes. Então, não faria sentido a gente ter uma meta de reduzir para menos de 70. Então, o processo de nacionalização a partir da realidade do Brasil, como que essa agenda dialoga com o que a gente pode buscar para avançar no desenvolvimento sustentável. É interessante que é uma agenda que se aplica a todos os países, então, independentemente do nível de desenvolvimento dos países, os países têm a avançar nos termos. Então, o processo de nacionalização da Agenda 2030 é esse processo de fazer a leitura das metas globais para a realidade nacional. No caso do Brasil, a meta foi reduzir para menos de 40 mortes a cada 1.000 nascidos vivos.
E esse processo de adequação das metas foi feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, e para monitorar essas metas, ele fez uma parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, esse processo aí, depois de pactuada a agenda internacional, a gente tem um processo de internalização ou de nacionalização da agenda 2030. E depois desse processo, a gente tem um desafio ainda maior, porque, bom, o Brasil é um pouco grande, né? Sim, tem umas pessoas, assim, e elas são diferentes umas das outras, e as regiões são diferentes umas das outras, e as cidades são diferentes umas das outras. Então, a gente passa por um processo, então, de leitura da agenda global nacional para a realidade local. Então, todo esse processo que é feito da realidade global para a realidade do Brasil, a gente encontra um desafio ainda maior de fazer essa leitura para a realidade de cada um dos 5.500 municípios do Brasil. E aí é isso, né? Eu, como analista de políticas públicas, eu participei desse processo. Eu participei desse processo de municipalização da Agenda 2030, de localização da Agenda 2030. A gente chama de localização porque aí você engloba a leitura para os estados e você engloba a leitura para os municípios. Você poderia até englobar a leitura para o seu bairro, né? Assim, se você quisesse localizar a Agenda 2030 no bairro onde você mora, é por isso que a gente usa localização. Municipalização é o processo conduzido pelo município de São Paulo, por exemplo. E aí, como eu falei para vocês, eu fiz uma especialização, né, lá na Escola Nacional de Administração Pública. E essa especialização foi uma estratégia de localização da Agenda 2030. Por quê? Porque por meio dessa especialização, a Escola Nacional capacitou, especializou 100 gestores públicos municipais de 80 municípios diferentes. Então, foi uma estratégia de localização da Agenda 2030 fazer esse curso. E eu ter feito esse curso ajudou que eu ajudasse o processo de municipalização aqui em São Paulo. Então, nesse processo de localização da Agenda 2030, tem algumas coisas que são importantes, né? A gente tem que conhecer a realidade local, então é importante que a gente tenha as informações, os dados sobre como está a situação no município de São Paulo. A gente precisa valorizar política institucionalmente a gestão conectada com os ODS. No caso do município de São Paulo, é um pouco mais fácil, porque a gente tem uma lei municipal que determina que os ODS são diretrizes das políticas públicas municipais. A gente tem que capacitar os gestores locais, então a gente faz isso constantemente, né? A gente produziu agora, na cidade de São Paulo, um curso EAD sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tentando justamente ampliar. Antes da pandemia, eu dava uns cursos presenciais, amo, adoro, mas né, depois da pandemia, a gente teve que produzir esse curso à distância para continuar capacitando os gestores locais, mas também a população, para que eles se engajem, para que a população se engaje no processo de municipalização da Agenda 2030. Então, é isso, né? Acho que esses são os principais pontos para esse processo. E eu vou contar para vocês um pouco mais sobre como foi o processo na cidade de São Paulo. Enquanto eu bebo uma água, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Assim, vocês estão com alguma dúvida? Vou interromper aqui o compartilhamento, porque eu fico muito aflita de não ver vocês. Enquanto eu bebo água, se vocês pensarem em alguma coisa e quiserem compartilhar da experiência de vocês, da vida de vocês. Ninguém quer compartilhar nada. Então, pronto. Então, eu vou continuar minha apresentação. Eu vou contar para vocês como que foi o processo de municipalização, né? E como foi esse processo de ler as metas globais para a realidade do município de São Paulo. Eu trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde até o ano de 2019. Quando foi mais ou menos em meados de 2019, eu recebi um convite para trabalhar aqui na Secretaria de Governo Municipal. Então, desde junho de 2019 que eu trabalho na Secretaria de Governo Municipal. E a Secretaria de Governo Municipal é a responsável por esse processo de articulação dos atores em torno de uma Agenda 2030. Então, a Agenda Municipal 2030 é essa estratégia de localização das metas para a realidade de São Paulo. Como eu falei para vocês, a gente tem uma lei municipal que estabelece que os ODS são diretrizes para as políticas públicas municipais. E essa lei, é muito interessante a história dessa lei, porque ela é uma lei de iniciativa do Legislativo. Então, foi a Câmara Municipal que propôs
a lei que previa a criação da Comissão Municipal ODS. Mais um espaço aí, não sei quem que dá aula de conselhos, né? 2 pessoas falaram que dão aula sobre conselhos. Quando forem dar aula de conselhos, contem que existe uma comissão municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em São Paulo. Essa comissão foi prevista pelo Legislativo em 2018, mas ela não estava em lugar nenhum. Tipo, não estava na estrutura da prefeitura quem quer ficar responsável por isso. Quando foi no início de 2019, a prefeitura falou, putz, a gente precisa colocar isso aí em algum lugar, né? Bom, melhor na Secretaria de Governo, né? Melhor, né? Então tá bom, então vamos pôr. E aí, no início de 2019, no processo de revisão da estrutura da Secretaria de Governo, pela primeira vez aparece Comissão Municipal ODS vinculada à Secretaria de Governo. Isso já em fevereiro de 2019. Ou seja, 1 ano depois de aprovada a lei. E aí, quando eu cheguei na secretaria, quando meu chefe, o meu ex-chefe, que é o Alexis Vargas, me convidou para trabalhar na Secretaria de Governo Municipal, ele disse, olha, eu tenho esse negócio aí dos ODS que eu tenho que resolver. Né? E o que ele tinha que resolver é que ele tinha que instalar a Comissão Municipal ODS. Então a gente começou a discutir como é que a gente ia fazer isso. E a gente começou a discutir como a gente ia fazer isso, e eu vou contar para vocês como a gente acabou fazendo isso. Mas a gente regulamentou a lei de fevereiro de 2018 por meio de um decreto que estabeleceu lá os parâmetros de como que ia se dar essa criação dessa Comissão Municipal ODS. E aí, esse ano, teve um outro decreto que mudou algumas coisas, mas eu conto para vocês daqui a pouco. Bom, para começo de conversa, né, a Comissão Municipal, a Comissão Nacional ODS, então a gente teve uma Comissão Nacional ODS até o ano de 2019, quando o Bolsonaro assumiu e, por meio de um decreto, extinguiu uma série de conselhos, incluindo a Comissão Nacional ODS. E aí, a Comissão Nacional ODS, ela foi instituída por convite. Então, basicamente, a Secretaria da Presidência da República foi lá e falou, essas aqui são as organizações atuantes, vamos chamar elas, e é isso. Bom, eu não acho que assim é um processo participativo, né? Eu não acho que isso é muito governo aberto. Então, quando o meu chefe me perguntou o que eu achava, eu falei, não, tem que ter um processo seletivo das organizações da sociedade civil. Elas precisam concorrer entre elas têm que ter todas a oportunidade de ocupar esse espaço. Então, a gente elaborou um edital de chamamento público das organizações que tivessem interesse em ocupar esse espaço. Além disso, a gente previu, meu chefe queria que fosse como ela é uma comissão deliberativa, que toma decisões sobre as políticas públicas municipais, a gente queria que ela fosse resolutiva, né? Que ela fosse assim, mais enxuta, tivesse um número menor de pessoas tomando a decisão. Então, a gente decidiu que eram 8 órgãos do Poder Público Municipal. Secretaria de Governo, Secretaria de Relações Internacionais, porque é uma pauta internacional, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, porque ela é importante na discussão do desenvolvimento sustentável, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, cobrindo aí, liderando os grandes temas da Agenda 2030. Então, a gente teria, como é uma comissão paritária, a gente teria 8 cadeiras do Poder Público. Poxa, mas só 8 organizações, não é tão pouquinho. São Paulo é tão grande. Então, a gente resolveu, ou eu convenci o chefe, de que a gente devia fazer como faz o CADES, ter uma organização diferente na titularidade e na suplência. Então, cada cadeira é ocupada, na verdade, por 2 organizações. Então, a gente tem 16 organizações fazendo parte da discussão, mas só 8 votando, o que faz com que a tomada de decisão fique um pouco mais célere, né? Mais resolutiva. Então, a gente habilitou as instituições interessadas, foram 45 instituições inscritas para participar desse processo. No fim das contas, elas votaram entre elas, o que eu acho maravilhoso, para ocupar as cadeiras dos segmentos da iniciativa privada, sociedade civil organizada e academia. Então, a gente tem universidades que fazem parte da Comissão Municipal ODS, como é o caso da USP ou da FMU. E a gente tem organizações do setor privado, como consultorias de sustentabilidade, que fazem parte desse espaço também. Além disso, a gente tinha uma dificuldade que era um desafio, que era atender a paridade de gênero. Não sei se vocês sabem, principalmente vocês que trabalham com conselhos,
São Paulo tem uma lei municipal que determina que os conselhos de participação social têm que ter paridade de gênero. Eles têm que ter, no mínimo, 50% de mulheres. E muita gente não sabe, eu não sabia antes de fazer esse processo, que existia essa lei de 2013 e que existia um decreto municipal regulamentando isso. Então, foi um desafio a gente operacionalizar isso. Bom, e aí, como é que a gente faz? Bom, vamos pedir primeiro para as organizações indicarem as pessoas e para o governo indicar as pessoas, e a gente torce para dar certo. Tá bom, vamos esperar. Tá bom, recebemos os nomes. Putz, não deu certo. E não deu certo, e foi muito engraçado, porque não deu certo, porque não era que não tinha paridade entre os indicados, tinha. Mas a maior parte dos titulares eram homens e a maior parte das suplentes eram mulheres. E na lei está estabelecido que, na verdade, é 50% de representantes titulares, mulheres, 50% em todos os segmentos. Né? Então, aí a gente fez alguns ajustes, combinou entre os participantes e eles acabaram indicando outras pessoas ou trocando titular com suplente para que as mulheres assumissem uma posição de maior protagonismo nesses espaços de tomada de decisão. Bom, se vocês viram, né? Não sei se vocês chegaram a ver, a gente publicou esse decreto regulamentar em outubro de 19. Publicou o edital lá em novembro. E aí, bom, a gente estava achando que estava acabando o processo pandemia. Votação teve que ser online, foi caos. Mas finalmente a gente superou todas as dificuldades. O processo levou mais tempo do que a gente esperava. Mas quando foi em agosto de 2020, a gente deu posse para a Comissão Municipal ODS e publicou nesse dia esse relatório, que é um relatório que é entregue para a ONU, para dizer como está a situação da implementação dos ODS na cidade de São Paulo. Mas antes de implementar uma Comissão Municipal ODS, a gente sentiu que tinha que fazer o dever de casa, sabe? A gente tinha que se organizar internamente, entender o que a Agenda Municipal 2030 representava para o município de São Paulo. Então, a gente instituiu um grupo de trabalho intersecretarial, e esse grupo de trabalho, que foi criado em agosto de 2019, trabalhou aí durante 9 meses com a participação de 26 órgãos, dos 26 órgãos municipais, e discutiu como é que cada uma daquelas 169 metas se aplicava à realidade do município de São Paulo. E selecionou 390 indicadores para fazer um monitoramento da Agenda 2030 no âmbito da cidade de São Paulo. Então, quando a gente instituiu a comissão, a gente já tinha discutido como que a gente ia municipalizar a Agenda 2030. A gente entregou esse diagnóstico para a Comissão Municipal ODS. Falou, toma que o filho é seu. Vocês que têm que discutir como que vai se dar a municipalização da Agenda 2030. E aí, o primeiro trabalho da Comissão Municipal ODS, que foi o trabalho que foi desenvolvido em 2020, foi municipalizar a Agenda 2030. A partir daquele diagnóstico que tinha sido feito pelo Poder Público, a sociedade civil, junto com o Poder Público, se dividiu em 7 câmaras temáticas. Foram mais ou menos 120 membros das câmaras temáticas. E então cada câmara temática tinha um tema, né? Então cada câmara era coordenada por uma das secretarias que compõem a Comissão Municipal ODS. Então, Secretaria do Verde e Meio Ambiente conduziu a Câmara de Temáticas Ambientais, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho conduziu temáticas econômicas, educação e educacionais, fortalecimento institucional por governo, saúde por saúde, sociais pela assistência e urbanas por desenvolvimento urbano. Então, cada uma delas foi conduzida e foram mais de 90 reuniões online. Se não tivesse a pandemia, isso não teria acontecido, porque a gente não teria conseguido mobilizar as pessoas para estarem ao mesmo tempo no mesmo lugar, discutindo esses temas. Foram mais de 200 horas de reunião em 5 meses. Então, assim, cada uma das câmaras temáticas se reunia uma vez por semana. Então, uma vez por semana, discutia a municipalização da Agenda 2030. A gente fez uma consulta pública pelo Participe Mais, eu imagino que vocês devam conhecer o Participe Mais, que é o portal de participação online da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente fez uma consulta pública para escutar a população sobre o que eles achavam da proposta da Comissão de Municipalização das 169 metas da Agenda 2030. E aí, finalmente, a gente aprovou a Agenda Municipal 2030 no dia 17 de dezembro de 2020, depois de 5 meses de muito trabalho. E aí a gente, aprovou, e agora? E agora tem que passar pelo prefeito para a gente publicar. E aí tem que passar pelo prefeito, trocou de prefeito,
e aí a gente não conseguiu despachar a Agenda Municipal 2030, ela só foi publicada no dia 31 de maio desse ano, 2021. Mas São Paulo tem a sua Agenda Municipal 2030. São 135 metas municipalizadas, são 545 indicadores selecionados, porque quando a gente perguntou para a sociedade civil, o que vocês acham desses 390? Eles falaram, podia monitorar mais tal coisa, mas esse dado não dá para desagregar por raça e por gênero, não dá para desagregar? Então, são 545 indicadores que vão ser monitorados anualmente por meio de uma plataforma que a prefeitura já tinha e que chama Observa Sampa. É uma plataforma de indicadores da cidade de São Paulo. E essa plataforma, ela já tinha diversos indicadores e ela vai dobrar o número de indicadores constantes nela, porque ela está recebendo os indicadores que foram selecionados junto com a população para monitorar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, mas eu trouxe para vocês verem o que é essa Agenda Municipal 2030, né? Que cara ela tem. Vocês viram a capinha lá atrás, tem uma foto bonita, ODS, mas o conteúdo dela, ela traz a meta global, traz como ficou a redação da meta municipal. Então, por exemplo, no caso da meta 2.1, que fala de acabar com a fome, a população falou, além de alimentos seguros e nutritivos, eles têm que ser saudáveis. E a gente falou, tá bom, se vocês acham que eles têm que ser saudáveis, por que não? E a gente acrescentou a palavra saudáveis. Então, além dos alimentos serem seguros, nutritivos e suficientes, eles têm que ser saudáveis. E a gente conta como que a gente trabalha a questão da fome na cidade de São Paulo, a gente conta qual que é o indicador que a gente escolheu para lidar com isso, às vezes é um, às vezes são vários, às vezes não tem nenhum, porque tem tema que a gente reconhece que é importante, mas a gente ainda não tem informações suficientes para monitorar. E acho que a parte mais importante que eu gosto mais, que é o registro dos desafios para a implementação dessa meta. Que é onde a gente fala, olha, tá bom, a gente faz umas coisas, mas falta muito ainda. Olha aqui, o que falta. A gente tem isso, mas os desafios são muito grandes. Em 2021, a gente já tinha uma Agenda Municipal 2030. E aí, qual que é o próximo passo, né? A gente já disse onde a gente quer chegar em 2030, porque é isso que a Agenda Municipal 2030 faz. Ela fala, olha, em relação a esse indicador, a minha meta é estar em tal lugar até 2030. E agora? O que a gente faz? Agora é a parte que eu acho até mais importante, que é dizer o que a gente vai fazer para melhorar o desempenho desses indicadores. Então, esse ano, no ano de 2021, foi elaborado um plano de ação da Agenda Municipal 2030, que deve ser publicado, se tudo der certo, em janeiro. E a ideia é que esse plano de ação ele foi discutido em 6 câmaras temáticas, e a ideia é que esse plano de ação contenha as ações que vão ser desenvolvidas pela prefeitura nos próximos 4 anos para avançar no desenvolvimento sustentável na cidade. Bom, tudo isso, todo esse trabalho que eu contei para vocês, eu fiz quando eu estava na Secretaria Executiva de Planejamento. Eu conduzi esse trabalho de municipalização da Agenda 2030. Mas faz um mês eu vim para a equipe de governo aberto. E por que eu vim para a equipe de governo aberto? Porque a Agenda 2030 tem tudo a ver com governo aberto. Para começar, a Agenda Municipal 2030 tem uma meta que fala, a meta 16.7, de garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa, representativa e transparente em todos os níveis, por meio de fomentos de espaços de participação mais democráticos e acessíveis. Então, a Agenda Municipal 2030 tem uma meta exclusivamente dedicada à participação social. E para monitorar essa meta, a gente tem 2 indicadores, que são o número de consultas públicas feitas pelo Participe Mais e o número de participantes nessas consultas públicas. Além disso, o 3º plano de ação em governo aberto, que a gente está terminando agora, né? Já publicou os compromissos agora no finalzinho de setembro e que deve lançar agora no final do ano. Esse 3º plano de ação em governo aberto, ele traz 4 compromissos. A Silvia já adiantou um dos compromissos, que é o compromisso de fortalecimento e integração dos conselhos municipais. Então, o colega falou, nossa, é impressionante como a gente tem conselho de UBS, diversos conselhos atuando no mesmo território, eles não se conhecem, eles não sabem o que um outro faz. Bom, a gente tem um compromisso voltado para enfrentar esse desafio. E a gente tem outro compromisso, que é o compromisso 2, que é fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030. Então, é justamente dizer que, uma vez estabelecida uma Agenda Municipal 2030, uma vez estabelecido um plano de ação para a implementação da Agenda 2030, o que nos resta é engajar a população para que a gente consiga, de fato, avançar e monitorar o avanço na implementação dessa agenda. E para
terminar, falar de vocês, maravilhosos, instrutores da sociedade civil que trabalham temas de governo aberto, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, também, como eu falei para vocês, sou super apaixonada pelo trabalho de vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês.